Oi, meu nome é Júlia Oi, meu nome é Anne. e nós somos o GenuCast, um projeto de podcast desenvolvido pela Escola Januário Mantelli Neto, que fica na Vila Cisper, Zona Leste, e é coordenado pelo professor Jefferson, do Laboratório de Educação Digital. E esse podcast foi criado com o intuito de produzir conteúdos que sejam relevantes para a comunidade escolar, como pais, alunos, professores e os demais interessados. E hoje nós temos a honra de entrevistar o advogado Márcio José. Como você tá? Tudo bem? Tudo bem, vocês? Estamos bem. É um Como primeiro... prazer, pode falar, prazer desculpa. estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto. E vamos em frente. Vamos, obrigada. Como primeira pergunta, a gente quer saber como você era na escola e seu desempenho nas atividades. Eu era um aluno razoável. Nota 6,5, 7. Nossa. Porque assim, na nossa época, tinha menos atividades que tem hoje, né? Tínhamos português, matemática. Hoje já tem outras disciplinas que não tinha na minha época. Era mais padrão, Informática, era assim. mais padrão. Mas assim, eu era um aluno regular. Eu era um aluno regular. Não tive muitos problemas assim de indisciplina, nada. Mas eu era aluno. A dificuldade que eu tinha em matemática era a mesma dificuldade que eu tinha em português, por exemplo. Na Então eu média. era um aluno mediano. Assim dizer. E qual escola que você estudou? Então, eu sou baiano. Na verdade, eu nasci em São Paulo. Morei aqui por 2 anos. Meus pais são nordestinos, são baianos. E com 4 anos de idade, a gente regressou para a Bahia e eu acabei estudando lá, tanto no primário, ensino médio. E no ensino médio, a escola que eu me formei chama Colégio Central da Bahia. É um colégio bastante tradicional lá, da época do Império ainda. Estudaram grandes personalidades lá na Bahia. Nossa. Caetano Veloso, Antônio Carlos Magalhães, que foi ex-governador da Bahia. Se não me falha a memória, Gilberto Gil. Nossa. Bastante pessoas conhecidas. E aí era um colégio da época do Império, como eu disse, e só que na época que eu estudei lá, que foi nos anos final dos anos 80, início dos anos 90, vocês não eram nascidas ainda, obviamente, já não era uma questão tradicional assim, entendeu? Mas, Já não, porque naquela época, lá nessa época do Império, quem estudava lá eram grandes personalidades, pessoas da classe política, quem tinha um poder político da Bahia, então o nível era outro. E eu já peguei numa fase meio decadente dessa escola e hoje nem sei se existe mais. mas passou sua infância e adolescência na Bahia? Foi toda. Com quantos anos você voltou pra cá? Com 23. Com 23. Nossa. E quando você era pequeno, você tinha alguma profissão de sonhos? Eu tinha. Tanto é que a advocacia talvez seja meio correlata, porque na verdade eu queria ser um delegado de polícia e aí eu acabei fazendo direito, mas ser policial não era a minha vocação. Eu não gostava. Quando eu cresci, quando eu tomei ciência do que era, como que era, falei, não tem nada a ver comigo. Aí eu continuei, entrei para o direito, né? Sim. E em algum momento da faculdade, eu pensei, poxa, acho que vou fazer um outro concurso para promotor, juiz. E aí eu desisti, que eu já trabalhava no escritório de advocacia, e eu acabei me apaixonando pela advocacia e tô lá até hoje. Então não foi, tipo, uma profissão de sonhos desde pequeno, foi depois. Não, não, aconteceu. Nossa. Aconteceu. E você não pretende, né, aumentar o cargo, subir? Não, não, eu tô com 50 anos de idade, já passei por tudo na profissão, mas eu estou muito satisfeito na advocacia. Muito satisfeito. Me realizei completamente, profissionalmente, E financeiramente também. durante sua época de escola, teve algum fato que te marcou, alguma coisa que você carrega até hoje? Algum professor, algum acontecimento? Olha, sempre a professora de matemática. Ela É era sempre a brava? professora de matemática, muito, muito. E na minha época, nossa, vamos colocar no início dos anos 80, né, fazendo terceira série, quarta série primária, tinha você errava uma lição ou não fazia uma lição, você tinha que ir lá na frente dar a mão para Ai, nossa. né? Então, não me marcou assim que criou traumas, grandes traumas em mim. Mas foi uma época que eu me recordo Mas e quando que a não... lembrança, né, bem... sim, sim, essas coisas nunca saem das nossas Já aconteceu com lembranças. você de ter que dar a mão pra você bater? Não, Que horror. É. não, não. E um outro fato que eu me recordo, esse já era um pouquinho aproximando já dos meus 11 ou 12 anos de idade,
Estudava, não, 10 anos de idade aproximadamente. Estudava numa escola, chamava Escola Professora de Helene Matos Mendonça. E nessa escola tinha uma juíza, que inclusive foi a primeira juíza negra do Brasil, que ela guardava o carro dela no fundo da escola. E eu era muito, assim, gostava muito de jogar bola. E aí no intervalo eu saí para jogar bola e acabei quebrando o retrovisor do carro dessa mulher. Meu A notícia chegou em casa primeiro do que eu. Nossa. Imagine a cena, minha mãe, seu filho quebrou o retrovisor de um carro de uma juíza e eu menti para ela. Falei que não tinha sido eu, mas ela já estava sabendo, a direção da escola já estava sabendo, Meu Deus. já tinha levado o fato até ela. E depois também teve que pagar? Não me recordo, mas eu acho que não. Até porque minha mãe também não ia ter condição de pagar. Muito embora seja um retrovisor, fosse um retrovisor, mas mesmo assim Mas já foi era caro. no período da escola, né? Isso. Os- Dentro da escola. O diretor não falou nada, não? Você não pegou uma suspensão, algo do tipo? Eu fiquei 3 dias de suspensão. Nossa. 3 dias de suspensão. Mas foi uma coisa, não foi por maldade, né? A gente tava sem jogando querer. bola lá, esbarrei, o negócio Acontece. espatifou lá. Eu saí correndo, como se nada tivesse acontecido, mas alguém me dedurou. Depois você viu essa juíza? Não entendi. Depois o senhor viu essa juíza? Vi. Ela ficou bastante tempo lá na minha cidade, mas ela não cobrou da minha família, não. Nem a escola, eu só bom. peguei essa suspensão, Ah, um mas também castigo. nunca mais passei perto de um carro jogando bola. E na escola você era algum daqueles alunos que ia sempre pra diretoria? Não. Eu não era aluno, eram alunos a relapso, não. Eu era tranquilo. Não era dava tranquilo. muito problema assim, então, né? Não, Era nunca de dei boa. problema assim. Só essa vez que eu tive essa suspensão. De resto, era uma lição ou outra que ficava sem fazer, Ah, que bom. mas E que faculdade você cursou? eu cursei aqui, é uma faculdade que fica ali no bairro do Pari. Ela chama. Aqui em São Paulo? Em direito eu me formei aqui em São Paulo. Eu Com tentei. quantos anos? Que eu me formei? Não, quando você começou a faculdade? Eu comecei a faculdade aqui já velho, com 23. Ainda Você é novo. voltou pra lá depois que já estava cursado? Então eu tenho escritório lá. A gente tem escritório lá. tá. Tem algumas causas lá na Bahia, Alagoas. Alagoas não, João Pessoa. Então você viaja, né, ao trabalho? Sim. Que legal. Hoje não tanto, mas porque diminuiu a demanda. A gente vai ficando velho, a gente vai ficando cansado, a gente passa para outros colegas, a gente indica. E voltando à sua pergunta, essa faculdade chamava Universidade São Francisco. Era uma universidade católica, ela ficava ali no bairro do Pari, e eu me formei lá. E pra entrar na faculdade, você usou algum programa social? Não tinha na minha época. Não tinha na minha época. Era só o vestibular comum, as provas objetivas. Aí, muito depois, eu acho que eu já tinha me formado, que veio a questão de cotas, essas coisas assim, bem como crédito educativo também, né? Mas E como foi pra achar emprego depois que você já estava formado? eu já estava no escritório que eu estou até hoje. Ah, Lá é um sério? Nossa. Já escritório entrou familiar. direto depois da faculdade? Eu já estava lá, já fazia estágio. Eu cheguei da Bahia, e aí eu trabalhei 3 meses em uma loja de roupa aqui. Ficava ali na São Bento, na rua São Bento, lá no centro. E aí depois eu fui para esse escritório, fui fazer estágio. Quer dizer, eu não tinha começado a fazer faculdade ainda, eu já pretendia entrar na faculdade já com estágio, porque a prática, ela diferencia muito, né? Não só a teoria é importante. Eu entrei lá fazendo serviços de ajudante, mas vamos dizer assim, serviços de ajudante, ajudava uma coisa aqui, outra ali, serviços bancários, é contínuo que chama, né? E aí depois, no ano seguinte, eu entrei na faculdade, aí eu já comecei a fazer estágio propriamente dito. Que bom. Aí eles já te contrataram, né? Eu já fiquei contratado. Inicialmente eu ia lá no escritório 2 vezes por semana, aí quando entrei na faculdade, um mês depois eu comecei a estar lá diariamente. E já foi como... Qual é o nome da profissão? Direito? Sim. Ah, então você parou de ser ajudante, já foi. Porque assim, lá no escritório, quando eu entrei, mesmo como ajudante, eu já fazia o serviço de estagiário. Ir para fórum, pegar processo, ver andamentos de processos, essas coisas. Aí só que eu ia 2 vezes só por semana. E aí quando eu comecei a faculdade, aí eu comecei a ir todos os dias da semana. Aí quando eu me formei foi automático. Então eu não tive a dificuldade normal que
boa parte da população tem quando se forma. Já foi mais fácil, né? Já ficou mais que fácil. bom. Mas foi uma luta, porque no início eles não queriam, tinha outras pessoas lá que faziam as mesmas coisas que eu. Olha, não Mas tem você vaga, não tem vaga, não tem vaga. Aí saiu uma secretária que fazia direito também. Aí falei, agora. Legal, a Aí eu oportunidade. comecei a ir. No início eles não tinham me chamado para ir todos os dias. Eu ia nas terças e sextas-feiras, que eram os dias mais corridos que tinha lá no escritório. E aí eu comecei, quer saber? Vou segunda, vou na terça, vou na quarta. Quando foi Aí, ver, já estava tava- indo todos os dias. Muito bem. E aí foi só questão de ajustar salário, né? Enfim, eu tô lá há 23 anos. Nossa, tem muito É. tempo. 26 anos, na verdade. Desculpa, isso foi em 97. Ah, já tem tempo. 97. E por que você escolheu a área de direito? O que te levou, assim? Olha, não foi uma escolha, como eu disse anteriormente, que eu já tinha lá atrás. Aconteceu. Mas é o único caminho que tinha para chegar até delegado de polícia. Você só pode ser delegado de polícia se então você você fizer a foi- faculdade de sim. Direito. Né? Ah, tá, agora que eu entendi também. Aí Você cursou, só aí se pode- apaixonou pelo Aí direito eu me e apaixonei ficou. pelo direito, aí eu fiquei. Ah, que Mas legal. muitos amigos meus que faziam direito falaram, poxa, faz direito, faz direito. Eu cheguei a prestar, acho que 2 foi- vestibulares para medicina. Nossa, Aí depois falei, quer saber? Deixa isso pra lá. Vou fazer o que eu tô focado agora no momento, mas não era um sonho meu lá atrás, assim, um sonho a longo prazo, não era. Foi assim, uma coisa meio que de momento. e assim. quais foram os seus outros empregos? Teve algum antes de entrar É. já Só fazer esse que eu estágio? disse anteriormente aqui em São Paulo, sim. Só tive esse emprego que eu fiquei lá, acho que 3 ou 4 meses nessa loja, e depois entrei direto pro escritório e não tive mais E nenhum na outro. Bahia também trabalhou em nenhum outro? Na Bahia, antes de eu vir para cá, eu tinha passado no concurso lá para o IBGE, trabalhar no IBGE. Aí eu passei para lá, passei lá e aí quando eu vim para cá, saí. E teve apoio Legal. familiar? Não entendi. Você teve apoio familiar? Sim, sim, não Teve tem como bastante. não ter. Principalmente quando eu vim para cá, você vem com poucos recursos financeiros, sem saber se as coisas vão acontecer do Que é uma jeito mudança que você... e tanto, né, grande? É. Só que aí o que acontece? A minha mãe foi ela que financeiramente foi mais que me ajudou. Só que foi um período que ela ficou desempregada e ela já não estava tanto assim presente financeiramente na minha vida. Foi quando eu tive que ir para essa loja trabalhar para me manter aqui. E aí de lá para cá foi com recursos próprios. Mas em Salvador, é que eu pulei uma parte aí. Ah, Antes de eu vir para cá, eu fui para Salvador. A minha cidade é uma cidade no interior da Bahia. Eu fui morar em Salvador, onde eu me formei lá no ensino médio. Nesse período de ensino médio, eu não trabalhei. Esse aí eram recursos todos dos meus pais. e como aconteceu essa migração? Teve alguma coisa que te levou a isso? Olha, eu falei, acho, o tempo está passando, eu estou aqui perdendo tempo, tentando fazer um vestibular que não tem nada a ver comigo. Eu falei, poxa, eu vou para São Paulo lá, porque na minha época, lá em Salvador, você tinha 2 faculdades de direito apenas. Nossa. Aqui tinha mais oportunidades, né? Exatamente, foi isso que eu pensei. Só que aconteceu comigo o oposto que eu tinha planejado. Falei, olha, eu vou fazer um concurso público, entro na faculdade, nem que eu tenho que esperar mais um ano para eu ter dinheiro para pagar a faculdade, né? Tinha acabado aquele sonho de fazer uma faculdade pública, tal, essas coisas assim. E aí, só que aconteceu todo o inverso. Aí eu fui fazer a faculdade no ano seguinte, me casei, tive filho, Nossa, né? Então aconteceu pera, o isso foi contrário. lá ou aqui? Aqui já Ah, aqui, tá. quando eu vim. Isso E você veio só? Ou você Vim sozinho. Nossa. Vim sozinho. E como que foi pra, tipo, já tinha aqui casa, tudo, ou É. procurou só quando chegou? Parentes. Ah, sim. Bom, Tem uma tia minha que Vai me ser ajudou bom bastante, que eu fiquei morando com ela um tempo. Aí, o dono do escritório que eu trabalho, ele tem umas casas de aluguel lá no Ipiranga. E aí eu fui morar numa dessas casas dele lá no Ipiranga. Eu e mais um outro colega, que inclusive é advogado também. E aí isso foi em 98. Eu fiquei lá em 98, 99. 2000 eu me casei. Aí eu saí dessa casa, fui morar de aluguel numa outra casa dele também. Como estava muito distante da minha sogra, a minha esposa querendo morar com a mãe dela, perto, aí a gente acabou Pra quê? mudando aqui para Penha, voltando para Penha. É onde eu moro hoje. Ah, então ficou, né? Veio e ficou. Vim e fiquei. E qual área da advocacia você atua? Olha, majoritariamente a área trabalhista.
Agora eu faço outras áreas também. Eu fiz 2 especializações em direito penal e em direito tributário. Mas quer saber assim, profissionalmente a área que eu ganho dinheiro é de área trabalhista. É a trabalhista, 90% dos meus processos são na área trabalhista. E delas, tem alguma que você mais gosta de trabalhar? Olha, Você prefere? na faculdade, a gente, todo advogado, todo estudante de direito, ele sonha ser um grande promotor, um grande juiz, ou um grande advogado. Então a gente sai com aquele sonho de ser um grande advogado criminalista, né? E eu tive uma decepção muito grande na área do direito penal, que era a área que eu mais gostava na faculdade, que era a que eu queria atuar. Na minha primeira audiência, eu fui fazer audiência com um professor meu, que era um promotor de justiça. E eu sentei na mesa, assim, igual a gente está aqui, ele nem olhou na minha cara. Nossa. E assim, e aí eu tive. Poxa, não é isso que eu quero, não, porque a maioria da. Não vou dizer, não vou generalizar, mas tem um ego muito grande, sabe? Na área do acha direito, né? muito Quer superior, né? muito exato, exatamente. E aí, falei, poxa, aí eu desanimei, sim. E como lá no escritório faz também, na época só fazia área trabalhista, eu fui fazendo trabalhista, fui fazendo, fui fazendo. Me apaixonei também, eu gosto tanto quanto. Mas hoje, majoritariamente, as minhas ações são todas trabalhistas. E qual atividade você desenvolve nessa função? Olha, basicamente você vai pleitear direitos de um trabalhador, né? Que foi dentro de uma empresa que não esteja cumprindo as regras estabelecidas em legislações, né? Regras criadas pelos sindicatos, né? Sindicatos dos trabalhadores, que é a classe que é o órgão que representa os trabalhadores, né? E basicamente é isso. Você lembra a sua primeira... Causa? essa causa. Lembro. Como foi? Horrível. Nossa! Foi horrível. Era, era contra uma rede de supermercados aqui de São Paulo, que inclusive a maioria dos processos do escritório era contra essa empresa. Nossa, então tá, ela tá tá aberta bem- ainda? E foi nessa audiência foi a principal advogada deles, dessa rede. E essa advogada, ela já litigava com o dono do escritório que eu trabalho há muitos anos. Ela já tinha uns 20 anos na minha frente de advocacia. Então, ela deitou, como diz no ditado, na linguagem popular, ela deitou e rolou. E foi assim um processo que não me causou traumas, não, mas eu falei, nunca mais vou cometer os mesmos erros que eu cometi nessa ação. Levou de aprendizado. Vou de aprendizado. Mas, assim, depois eu fiz outras audiências com ela, com outro advogado também, e graças a Deus eu fui bem sucedido. Que bom. Fui bem sucedido nas outras ações. Quais são as outras áreas de direito que existem? Direito penal, como já disse, direito tributário, que é a área que você trabalha com impostos, direito ambiental, que é uma área que está muito em voga hoje, né? Tem poucos profissionais, inclusive, na área. Direito civil, direito de família, né? Direito empresarial. Nossa, tem bastante. Tem bastante. São muitas áreas no direito que você pode atuar. Como você seleciona os seus casos? Ou você pega todos que vêm? Não pego todos, não, mas também eu não seleciono. Talvez no início da carreira, às vezes a gente até seleciona, que a gente fica correndo atrás daquele processo que você vai. Você pensa assim, poxa, nunca mais vou trabalhar com os honorários que você vai receber. Mas depois eu aprendi que não é vantajoso. Não é vantajoso. Inclusive, a própria OAB tem alguns critérios, né? Você não é obrigado a pegar todas as causas que lhe ocorrem. Por exemplo, Né? Tem que ser uma opção sua. assim, mas a gente acaba trabalhando com o mesmo afinco com uma causa que vai te dar R$ 1.000 de honorários, com a mesma causa que vai te dar R$ 1 milhão de honorários. Então, você profissionalmente você tem que ter essa noção que você tem que trabalhar com a mesma dedicação, senão você pode incorrer em uma falta ética, ou ética profissional. Mas eu não escolho. Tem uma causa só que eu não trabalho, que eu não pego, muito embora já tenha tido 2 ações, que é no direito penal, que é nos crimes de estupro. Sim. Pesado. E aí é até. questão de ética, e eu peguei tive 2 casos, porque eu tinha certeza que o meu cliente não cometeu. E eu absolvi os 2 clientes, né, na existência dos fatos. Mas assim,
Via de regra, eu pego tudo que aparece. Hoje não mais, tá? Hoje não mais. Aí tem uns colegas que a gente indica de confiança, mas E aí os casos que você não pega, você passa pra outra pessoa? isso, Você aí eu escolhe a indico, pessoa? sim, sim. Até é que assim, na advocacia a gente trabalha muito com parcerias, né? Por exemplo, tem advogados que não fazem a área tributária, eu já faço. Aí ele me manda o processo, eu faço e divido honorários com Vai ele. um ajudando o outro, né? Isso. Aí, por exemplo, a área criminal, a mesma coisa. Olha, eu não faço. Me manda que eu faço. A gente divide os honorários no final. E trabalha muito assim. E teve algum caso que aconteceu que te marcou? Algum que você sempre lembra, assim, quando tá lá fazendo algum caso que você lembra dele? Tem, sim. Esses dois casos criminais são dois deles. E tem um caso na área trabalhista que foi um caso de racismo em um restaurante aqui em São Paulo. O cliente era garçom e era de uma cooperativa. Cooperativa, vamos dizer assim, entre aspas, é uma empresa que ela, nesse caso, que ela indica funcionários para trabalhar em determinado local. E aí indicaram esse meu cliente para trabalhar num restaurante lá na Avenida Paulista. E aí o gerente desse restaurante falou que lá não trabalhava com negros. Oxi. E aí teve um auê, eu lembro muito bem desse caso, foi uma sexta-feira à noite. Eu tava no meu happy hour, e ele me ligando. Eu resolvi atender. Eles estavam na delegacia, porque houve a prisão em flagrante do Que gerente. bom. E eu lembro que nós saímos da delegacia, eles tiveram umas 4 horas da manhã. Nossa, ficaram bastante. O agressor, o racista no caso, não ficou preso porque ele pagou uma fiança, Nossa. Isso que é né? O ruim é isso, né? Que paga a fiança e solta. como Então, se o que aconteceu fosse sumir. Exato. Porque aqui no Brasil as pessoas acham que palavras não agridem, né? Que Série, palavras né? Fica na mente. fiquem na guarda. mente. Talvez certas colocações são mais prejudiciais que uma agressão física, né? Dependendo da situação. E o racismo é uma coisa muito séria, né? Mas, sabe? Muito sério. E aí depois eu tive que entrar com ação trabalhista contra esse restaurante e perdi esse processo na primeira instância, recorri, aí o tribunal reformou a sentença, mandou pagar R$ 50.000 de honorários por danos morais. Você tem algum método para saber se o seu cliente tá mentindo ou falando verdade? Olha, Ou você confia só? não, eu confio, mas às vezes a gente faz um processo inverso, uma pergunta. Por exemplo, na área trabalhista, você quer saber se o cliente fazia horas extras lá. Aí eu pergunto, você não fazia hora extra lá não, né? Fazia sim, doutor, fazia sim, bastante. Mas qual horário que você fazia lá? Porque às vezes você faz uma pergunta e eles entendem que você, com aquela pergunta, você quer aquela resposta afirmativa. Às vezes você quer o contrário. Fala, mas você tinha um cargo de confiança lá? Eu tinha sim, doutor. E o cargo de confiança, pelas regras da CLT, ela não gera pagamento de horas extras. Você pode trabalhar 12, 14, 15, 16, 20 horas por dia, Nossa Senhora. que você não tem direito às horas extras, né? Vocês trabalham ou não? Não. Não, né? Nem faz estágio, menor aprendiz. Não, né? é só às Porque, vezes assim, ajudo meu pai, mas não é trabalho. A legislação trabalhista, ela estabelece que você tem que trabalhar no máximo 8 horas por dia ou 44 horas por semana. Tem alguns casos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho de determinadas categorias de trabalhadores que prevêem as jornadas diferentes. Por exemplo, você trabalha 12 horas, fica 36 em casa. Tem a jornada de 8 por... Enfim, fugiu agora. Então, mas via de regra, são 8 horas diárias e 44 semanais. Bancários são 6 horas diárias, né? Desde que ele não exerça um cargo de gerência, né? Um chefe de seção, por exemplo, que já é jornada comum de 8 horas. Inclusive, está no Congresso Nacional um projeto para reduzir a jornada semanal, né? Para Mas 36 recebendo o horas. mesmo valor? Ou o valor diminui também? Via de regra não tem que diminuir. O projeto não vai diminuir. Mas é muito difícil passar esse projeto no Congresso Nacional. Porque, assim, o governo anterior estava com um projeto para aumentar a carga horária. Inclusive, estava na reforma da trabalhista para aumentar para 48 horas por semana, semanais. E aí o projeto agora é justamente o contrário, para reduzir. Né? Porque para você tá na contramão, quando você aumenta a jornada,
Está na contramão do que está acontecendo no mundo. Muitos países já reduziram a jornada de trabalho para 30 horas, 36 horas, Nossa. né? E, e é isso. Mas, via de regra, são 8 horas semanais e 44. E um exemplo, 8 horas diárias e 44 semanais. se alguém estiver trabalhando 14 horas, já conta como um abuso, né? Olha, pode ser que sim. Pode ser que sim, mas não, via de regra não é, que você tem como corrigir. O juizado, o judiciário, ele não entende dessa forma que há abuso. Há abuso sim, mas não passivo de reparação que não seja o pagamento das horas extras. Que é uma escravidão, se trabalhar 14 horas por Sim. dia, é uma escravidão. A gente já trabalha, né, praticamente. Você sai de casa 2 horas antes. Você acorda 2 horas antes para entrar no serviço. Faz um trajeto de pelo menos 1 hora, mais 1 hora para voltar. Aí você trabalha 8 horas. Então você já está dando quase mais da metade do dia Só trabalhando. ou à disposição do trabalho. Agora você imagina se trabalhar 14 horas por dia, como tem muito acontecido isso muito hoje já, que são esses profissionais autônomos, que se diz motorista de Uber. Eles trabalham, tem gente que trabalha o dia todinho. Mas isso não é uma coisa, né? Ah, mas eles prestam serviço para uma empresa, então... Isso. Eles prestam serviço para uma empresa com fundamento do quê? Olha, a gente não tem registro em carteira, a gente não é empregado comum, eu posso trabalhar quantas horas por dia eu quiser, só que a plataforma vai me pagar por isso. Agora, eles estão lutando, inclusive houve até uma decisão recente da Justiça do Trabalho determinando que determinada empresa de transporte por aplicativo registrassem todos os seus, que eles chamam de colaboradores. E mandou pagar uma certo. multa de 1 bilhão. Mas aí o que acontece? Você vai trabalhar como motorista de aplicativo. O carro é teu, a gasolina é tua, todas as despesas são suas, e você ainda no final você dá um percentual, você paga um percentual para Realmente, a tá aplicativa. tudo Isso é, errado, isso é escravidão. Assim qualquer um pode montar uma empresa sem risco nenhum. E é isso que o Ministério Público do Trabalho e o Judiciário têm lutado para que mude, para que haja uma regulamentação que não há ainda. Então, o motorista de aplicativo, ele não paga um imposto, ele não tem um 13º salário, ele não tem férias, ele não tem fundo de garantia, ele não tem uma proteção da Previdência Social. Se ele sofrer um acidente, ele está lascado. Ele sonega imposto, porque ele não paga imposto. O salário ou a remuneração que ele recebe do aplicativo não vem descontado no imposto de renda, e tem que pagar pelos valores que eles dizem que recebem, teria que pagar o imposto de renda, um percentual em cima do valor que eles recebem, e eles não pagam nada disso. Então, eles estão totalmente a descoberto, além de estarem sonegando. Então, não há regulamentação ainda, e é isso que a Justiça tem brigado para que mude. Ou então vai embora, como disseram, né? E como que você se sente dentro de um tribunal? Ainda tem aquele friozinho na barriga, né? São 23 anos 21 anos de advocacia, mas ainda sinto aquele friozinho na barriga, ainda tem aquele medo. De falar alguma coisa errada? Falar alguma assim? coisa errada, de fazer um pedido indevido, de levar a bronca do juiz, Nossa, como já levei várias, né? Mas como isso que faz foi? parte. Não, a gente fica quieto, desculpa, excelência. O aprendizado virá com o tempo, né? Então, são essas coisas que a gente faz, mas é tranquilo. Sim, a gente tem ainda tem aquele... Nossa, sou advogado, né? Tô defendendo interesses de alguém, né? A vida da pessoa, entre aspas, está nas minhas mãos. A pessoa tá de certa forma. confiando em você. Tá confiando em você. Então tem tudo isso. Então é uma carga muito grande que você carrega. Tanto é que o índice de advogados com problemas cardiovasculares, inclusive eu, é muito grande. Muito grande. Que as pessoas. Cardiovascular, ok. Hã? Cardiovascular, ok? Não, então, os problemas no coração. Ah, tá. Né? Eu tive um aneurisma cerebral com 39 anos de idade. Nossa. Acarretado por estresse. A advocacia é uma das profissões mais estressantes. É porque trabalha tem. com pessoas e Você trabalha falando com muito no talvez os dois maiores Então, tem que bens estudar muito. os dois maiores bens do ser humano, que é a vida, entre aspas, quando você trabalha com direito criminal, quando você trabalha com a liberdade, né? A liberdade é a vida. Na área do direito do trabalho, por exemplo, o ex-funcionário, ele passa 10, 15 anos na empresa,
e ele acha que ele tem uma enormidade de direitos, que ele já faz a conta quando ele sai da empresa, né? Olha, ele tem um X para receber. E ele já chega lá no escritório com as contas prontas. Se der um valor a menos do que isso, acabou para você, né? E aí ele coloca uma carga muito grande em cima do advogado. E o advogado não é pago para ganhar, ele é pago para te defender. Quem julga é o juiz. Quem vai decidir se você tem o direito ou não é o juiz. E a maioria das pessoas não entende isso. Realmente. E aí você. Uma carga muito grande de pressão, família, cliente, sociedade. Tudo isso. Você não sente vontade de ser juiz pra você estar ali? Aí... Ele falou que não. Ah, Não, mas é o que eu pensei agora que ele falou de novo. Queria saber. não, é uma profissão bonita, maravilhosa, mas para mim, hoje, já com 50 anos, para mim não. Para começar lá do zero. Ah, eu achei que, tipo, por já ser advogado, já era Não, eu mais tenho que prestar fácil. uma prova, tenho que fazer um concurso público de. São 4 ou 5 fases, né? É um Deve ter concurso. muitos empregos, né, pra coisa. O que você acabou de falar agora? Ele queria ser juiz? Então, juiz, não deve ter muitos cargos pra juiz, né? Porque um monte de So, advogado... sobram vaga. Sério? Sobra vaga. Ah, então, querendo ou não, pode ser mais fácil, Todo né? ano, todo ano, assim, você tem que o nível de acerto de uma prova é muito grande, porque você chega na primeira fase, que é a prova de questões objetivas, você tem que acertar de 90% para cima, para chegar na segunda fase, que é a prova escrita. Nossa, então nas outras tem que acertar 100%, né? Senão não passa. Eu entendo, muita gente acha que a segunda fase, as fases posteriores, são as mais complicadas. Mas eu já não acho, no meu caso específico, isso é uma opinião pessoal minha. Porque eu gosto de escrever, eu escrevo bem. E só que na primeira fase tem 5.000 candidatos. Você elimina 4.500 só na primeira fase. Nossa. É Então, muita um gente. concurso público, você concorre com você mesmo. Não tem esse negócio de poucas vagas, né? Você concorre com você mesmo. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Justiça Estadual, até um certo tempo atrás, todo ano abria concurso para magistratura e Ministério Público. Magistratura e Ministério Público. E na Justiça do Trabalho também. Eram 100 vagas, não preenchiam as 100 vagas. Nossa. E no outro ano tinha que reabrir novamente o concurso. Quais as principais características do emprego no Brasil? Em que sentido, assim, o que é que configura a relação de emprego? Ou você quer saber como que é o mercado formal de trabalho? Mercado formal, né? Sim, comparado com os outros, qual a diferença? Então, aqui no Brasil, a regra geral está estabelecida lá no artigo 2º e 3º da CLT. Que o empregador é uma pessoa jurídica ou física que contrata, salaria, dirige uma outra pessoa física mediante salário, pessoalidade, subordinação e não eventualidade. O que isso quer dizer? Eu tenho uma empresa, vou contratar uma pessoa, e essa pessoa ela tem que ser subordinada a mim, trabalhar todos os dias que eu necessitar na minha empresa, ela não poder mandar uma outra pessoa para substituí-la nessa relação, fazer o seu serviço, e eu tenho que te pagar por isso. É isso que configura uma relação de emprego. Agora, a nossa CLT, ela é do meados do século passado, 1943, mais ou menos. Então, ela regulamenta as profissões que existiam naquela época. Mas não né? vão reformando? Pronto, vou chegar nesse ponto aí. Só que nesse período houve muitas reformas, né? Houve muitas atualizações, profissões que não existiam naquela época que existem hoje, né? Por exemplo, o motorista de aplicativo, que não existia, que não tem regulamentação, né? TI, por exemplo, é outra profissão que é parecida com esses motoristas de aplicativo, que você trabalha igual um escravo com o fundamento de que você vai receber mais, ganhar mais por isso, que é uma grande mentira. Então, a regra geral aqui no Brasil hoje você tem que ter um registro em carteira como empregado. Você tem, em decorrência disso, você tem certos direitos, como fundo de garantia, que é um salário, basicamente é um salário seu por ano de trabalho. A cada um período de 12 meses trabalhado, você tem uma férias para receber em casa, e um 13º salário, né? Por outro lado, há uma corrente muito forte para acabar com essa formalização dos contratos de trabalho. Que todo mundo seja um microempreendedor,
como vocês já devem ter Nossa. ouvido falar, né? O que significa isso? Você vai continuar trabalhando para a mesma empresa, fazendo as mesmas coisas, obedecendo ordens, você só não vai ter um registro em carteira. E em decorrência disso, você não vai ter férias, 13º salário, fundo de garantia, proteção do INSS, que é um órgão que, vamos dizer assim, é um órgão social que te presta um benefício quando você não pode trabalhar. Se você preencher umas certas características lá, como tempo de serviço, você vai chegar lá e dizer, olha, tô sofrendo um acidente, trabalho, estou doente, não posso trabalhar, eu quero que todo esse valor que é descontado do meu salário mensalmente me reverta em pagamento de salário enquanto eu estiver inapta ao trabalho. É isso que a Previdência Social basicamente é isso, para o trabalhador, né? E é uma corrente muito grande. Eu, por exemplo, eu não tenho um registro em carteira lá. Lá eu sou no escritório que eu trabalho, eu sou um associado, embora eu tenha meus processos em outro escritório, né? E lá eu não tenho registro em carteira, lá eu sou um associado. Então, hoje tem muitas vertentes. Embora não haja um registro em carteira, alguns países não têm registro em carteira, é totalmente diferente do que é aqui no Brasil, mas os funcionários têm a proteção, se não da empresa, do Estado. Por exemplo, nos Estados Unidos, a demissão ela não pode ser. Ela tem que ter um motivo. A empresa não pode chegar e dizer para você, olha, você está demitida. Não, ele tem que dar um motivo, porque senão ele é obrigado a te reintegrar. Aqui no Brasil, não. Você chega, o patrão, o empregador diz para você, olha, a partir de amanhã não preciso mais dos seus serviços. Você tem 30 dias para cumprir o aviso prévio, vou te pagar uma indenização por isso, e você não precisa vir mais, eu não preciso dar um motivo. Agora, se eu der um motivo para te demitir, aí esse motivo tem que ser coerente com o que ele alega. Eles podem inventar, né? Um motivo assim. Sim, muitas empresas hoje têm feito isso. Alegam uma infração, né, que você cometeu dentro da empresa e te aplicam a justa causa. A justa causa é quando o funcionário é demitido sem receber seus direitos, normalmente de uma decisão imotivada. Ou seja, olha, você brigou dentro da empresa, você está demitido, você não tem direito a nenhum. Se você quiser, vai brigar na justiça. É isso que tem muitas empresas, e não é comum, não é raro esse acontecimento, não. Esse fato não tem sido tão raro como era antigamente, não. As empresas hoje, o que é que eles pensam? Vou mandar o funcionário embora, mas não vou pagar ele. Porque se eu pagar ele agora, ele vai me colocar no pau. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Sim. Ele vai me colocar no pau e eu vou ter que pagar de novo. E aí eles não pagam, deixam o funcionário procurar a justiça. Dependendo da situação do fórum que for, a audiência vai ser para 6, 7, 8 meses depois. Nesse período aí, o funcionário fica chupando o dedo. E geralmente, quem que ganha a causa? A empresa ou o funcionário? Não tem isso na prática. Assim, a lei que regulamenta o trabalhador é a mesma do empregador. É a mesma do patrão. Eles são regidos pela CLT. Agora, quem infringir uma norma dessa tem que responder por isso, seja o empregador ou o empregado. Via de regra, o que acontece? Aqui no Brasil, a gente ainda vive em um período meio que escravocrata. Né? O patrão acha que ele não deve pagar pelo funcionário, pelo trabalho do funcionário. O funcionário deve fazer tudo que o patrão pedir e é como se estivesse fazendo um favor. Paga um salário de fome lá no final do mês e pronto. É quase um período da escravidão, que o escravocrata tinha um escravo, um escravizado, que era uma mercadoria, que não tinha direito nenhum, e ficava por isso mesmo. Não tinha como recorrer à justiça, e ficava por isso. Qual é o tipo de caso que mais chega para você e qual que você tem mais vitória? E eu chegar nessa pergunta agora. O que acontece? A maioria das ações aqui são dados do Conselho Nacional de Justiça, né, que é o órgão externo que controla toda a atividade judiciária. Então, lá eles têm cálculos que dizem que a maioria das ações são de empresas que mandaram funcionário embora e não pagaram. São chamadas verbas rescisórias, né? Que é o aviso prévio, o fundo de garantia, o seguro-desemprego, que não foi
quando você é mandado embora, a empresa é obrigada, se você preencher alguns requisitos, a empresa ela é obrigada a fornecer umas guias para você dar entrada no seguro-desemprego, que é um período, são os valores que você vai ficar recebendo no período que você ficar desempregado até arranjar um novo emprego, que são 5 meses. Varia de 3, 5, 6 meses. Como a reforma trabalhista de 2017 afetou as relações de emprego no Brasil e no seu trabalho? Olha, no meu trabalho, não tanto porque a gente trabalha meio que. Como é um escritório antigo, a maioria dos clientes é por indicação. Nessas 2 décadas que eu estou lá, que eu me recordo, foram 2 clientes que entraram, que subiram no escritório porque viram uma placa de advocacia lá. Então todos os outros são indicação. Então para a gente não sofreu tanto quanto para a maioria aí fora, né? Mas, no geral, houve uma redução drástica. Houve a redução para nós também, né? Você acaba sendo vítima também. Mas, segundo dados também do Conselho Nacional de Justiça, houve uma redução de quase 50% das ações judiciais por conta de algumas regras que foram mudadas. E a principal delas, que coibiu muita gente de entrar na justiça, era o pagamento de honorários advocatícios da parte que perde o processo. Que na Justiça do Trabalho não tinha isso antes da reforma de 2017. O trabalhador era a parte pobre, a parte suficiente na relação de trabalho. Então, via de regra, ele não tem condição de arcar com as custas do processo. Então, bastava o advogado fazer uma declaração de que o cliente dele não tinha condições de pagar as custas do processo e o juiz deferia a justiça gratuita. Então, se ele perdesse o processo, ele não ia pagar o advogado da parte e nem ia pagar para recorrer. Com a reforma de 2017, mudou isso. A parte que perder, no caso, se o empregado perdesse, ele tinha que pagar até 15% de honorários para advogado da empresa. Nós já tivemos caso lá no escritório que houve determinação para que o cliente pagasse honorários da parte contrária. Só que, o que aconteceu? Nesse meio tempo aí, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou a reforma, alguns itens da reforma trabalhista, dentre eles essa questão aí da justiça gratuita. O que dizia a reforma? Um dos artigos lá da reforma de 2017. Quem ganhasse até 40% do teto do INSS, qual é o teto do INSS? São 10 salários mínimos. Né? Quem ganhasse até 10 salários mínimos do INSS não pagaria as custas. 40%, na verdade. Né? Se não pegar 40% de 10 salários mínimos, ia dar em torno de, na época, estava dando em torno de 2.000 e poucos reais. Não chegava a 3.000 reais. Quem ganhasse acima de 3.000 reais, por exemplo, aí tinha que pagar as custas. Né? O juiz não deferia a justiça gratuita e se seu cliente perdesse, ele ia ter que pagar. Se seu cliente perdesse um item do processo, você fez 10 pedidos. Se ele perdesse um item, ele ia ter que pagar honorários em cima do que você pediu lá atrás. Ou o que acontece? Você pediu 10.000 reais de indenização e o juiz deferiu apenas 5, você teria que pagar 15% em cima dos outros 5 que você perdeu. Tinha juiz que mandava pagar 15% em cima dos 10. Aí vieram as decisões dizendo, não, olha, vai pagar em cima só do que perdeu. E aí veio o Supremo Tribunal Federal falou, não, se tiver justiça gratuita não vai pagar nada. E é assim que está prevalecendo hoje. Não tem dados recentes porque nesse período aí veio a pandemia e não foi feito, muito dessa redução eles entendem que é por conta da pandemia, né? E só talvez nos próximos anos que a gente vai ter a exata noção de qual foi o impacto da reforma trabalhista nas relações, no número de causas. De 2017 até 2019, houve a redução de 43%, me parece. Né? E como alguém que está sofrendo abuso no trabalho, qual caminho ele deve seguir O abuso, no trabalho? olha, o primeiro passo é denunciar o superior. O primeiro passo, normalmente, o que a gente indica é informar o superior. E na delegacia fazer um... Você vai na delegacia. Na delegacia, talvez seja o ato mais extremo, porque você sofre um abuso dentro da empresa, seja ele qual for, a empresa tem certas medidas que ela deve tomar em relação ao abusador.
tempos atrás, o assédio que tinha mais comum na justiça é o assédio moral, né? É cumprimento de metas, xingamentos, etc, etc. De um tempo para cá, outro tipo de abuso é muito recorrente nas relações de trabalho, nos locais de trabalho, que é o abuso sexual. Seja uma piadinha, uma roupa que você está usando, um comentário, ou uma passada de mão, não sei o quê. Então tem muito isso. Só que apareceu um novo tipo de assédio agora, que é o assédio religioso também. Inclusive apareceu uma ação para mim nesse sentido, né? Recentemente? Sim, a intolerância religiosa hoje tem aparecido com bastante frequência, não só no meio social, mas nas relações de trabalho também. E tem muitas empresas que ela tem ouvidorias dentro da própria empresa para fazer você reclamações, porque é uma prova muito difícil de você fazer, né? O que redunda? Qual o direito que você tem contra um abusador? É uma ação indenizatória por danos morais, né? Se for configurar um crime, aí você vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, faz a representação criminal, manda, aí o delegado vai chamar a vítima, abusador, eventuais testemunhas, colhe o depoimento de todo mundo. Se ele entender que houve o cometimento de crime, ele manda esse inquérito para o Ministério Público para tomar as devidas soluções, né? Mas Devidas aí ele providências. pode ir direto num escritório de advocacia para iniciar o Pode, processo? pode. Agora, a gente não aconselha ir direto, porque aconteceu agora, você não está esperando, você não tem como provar, que normalmente não acontece em local público. É numa sala, é na sala do diretor, ou numa sala de um colega, talvez de mesma hierarquia. O que é mais comum é o quê? Alguém com um cargo hierarquicamente superior, Sim. né, que comete esse tipo de abuso, né? E é muito difícil provar. É muito difícil provar. Porque não tem. É a palavra da vítima E a outra palavra. e a outra palavra do acusador. Ele nega. Geralmente o chefe tem uma palavra maior. Exato. E a prova incube a quem alega. Né? Você alega que alguém está te assediando, você vai ter que provar, porque senão é um negócio de doido. Né? A pessoa fala. Me abusou, tá me abusando e não tem provas, e porque é uma acusação muito séria que vai carregar uma mácula na ficha criminal do seu colega de trabalho para o resto da vida. Não que isso não seja grave, Sim. é muito grave, né? Mas há um caso recente de um treinador de futebol do Santos, ou era diretor, não sei. Eles estavam hospedados no hotel, uma das meninas o acusou ela não sei se era uma faxineira ou o que que era, acusou esse diretor de abuso sexual. E aí foram puxar as câmeras lá, viram as imagens, ele passou, resvalou nela, acho que uma ou duas vezes, e ela disse que ele estava assediando ela, né? Então não foi. Não, não foi. Tanto é que o próprio delegado pediu o arquivamento do inquérito. Né? Então tem muitas situações que nós advogados a gente tem que ver com muita cautela, né? Mas hoje está muito complicado. Mas será que nessa hora tipo, que ele passou e esbarrando nele, ele não falou alguma coisa? Aí por isso Não, que ela não. falou? Então eu não tenho esse detalhe. Eu sei que só foi que estava no jornal, que só foi que houve, ele esbarrou nela, que não configurou o assédio. Né? Porque o assédio ele tem o crime de estupro, na verdade, né? A gente fala crime de estupro, mas dentro do crimes sexuais tem vários delitos autônomos, né? Tem a importunação sexual mediante fraude, o estupro de vulnerável, atentado violento por dor, né? Então são vários crimes dentro de um capítulo só, né? Mas o passo que eu aconselho, o primeiro passo é comunicar ao superior. Se ele não tomar nenhuma providência, aí vocês podem, aí a vítima ela pode entrar com uma ação que chama rescisão indireta. Rescisão indireta significa que o empregador cometeu uma falta grave e por isso você está pedindo demissão do seu emprego com a empresa obrigada a pagar a todos os seus direitos. E ainda cabe uma ação indenizatória por danos morais. Né? Independente da empresa tomar alguma decisão em relação ao abusador,
a vítima ela tem um direito à indenização, no caso, nesses casos. Você acredita que sua origem e sua raça trouxeram obstáculos para o seu trabalho? Olha, eu particularmente, assim, na advocacia eu não tive. Na advocacia eu não tive. Porque se você pegar na OAB, por exemplo, visualmente a gente vê muitos advogados negros, advogados e advogadas negras, né? Tem um percentual muito grande. Talvez das profissões liberais seja a mais onde haja maior democracia racial seja na advocacia. Eu chuto aí talvez uns 30% de advogados negros, negros e pardos, né? Pretos e pardos. Agora, quando você vai para uma estrutura, para os grandes escritórios de advocacia, você não vê muitos negros. Você não vê quase nenhum. Talvez não chega a virar estatística, né? Principalmente em cargos de direção. Então, nesse ponto aqui, se reflete muito o que é a sociedade. Você não vê muitos negros em cargos de direção, você não vê muitos negros em profissões que eles dizem de elite, advocacia, engenharia, medicina. Você não vê muitos negros, principalmente na medicina, né? Tem bancos, tem um banco que isso quem me falou foi um diretor que foi cliente nosso lá no escritório, falou: "Não contrata negro, gordo, homossexuais". Nunca denunciar só por ter esses Eles detalhes, negam, não? eles negam. Deviam levar um Esse gravador esse pra banco, esse provar. banco ele nega, mas quem falou foi um cliente nosso lá que exercia um cargo de confiança lá dentro. Olha, não contrata. Não contrata. E por ele trabalhou lá no banco, né, que falou isso. Sim, E sim. por ele ter trabalhado num... Tem como ele ter provado que Mas falaram ele, isso mesmo? mas ele não é interesse para ele, porque nesses casos a ação ela só pode ser iniciada se alguém se sentiu ofendida, né? Nesse sentido, olha, eu não fui contratado porque eu sou negro, não fui contratado porque eu sou Ah, homossexual. mas com certeza teve, né? Só Ah, pessoas que não. deve ter tido, sim. Agora, você chega na entrevista, você vai para dinâmica. É, Vamos fazer uma dinâmica aqui. Ah, você não passou na dinâmica. poxa. Como é que você vai provar que você não foi contratado por você ser negro, né? Então, Ah, então não foi a pessoa que falou, né? Foi só uma não, ele falou que observação? ele falou que é a política do banco. O banco não contrata. Nossa. Esse banco não contrata, né? Ele não mencionou nenhum caso específico, mas ele falou, olha, não contrata, não adianta mandar currículo, porque não contrata. Fala que não preenche os requisitos, que vai contratar em outra oportunidade, eles dão todos os motivos, mas eles jamais vão dizer que não estão contratando por conta disso. Mas não tem alguma forma de, tipo, um investigador ir lá, fingir que quer um trabalho e... Esse trabalho é do sindicato, do Ministério Público do Trabalho, porque o advogado, ele não tem como ir lá fazer isso, porque ele não tem interesse. O cliente dele, né, olha, o máximo que o advogado pode fazer é o cliente relatou esse fato, entrar com ação indenizatória e tentar fazer uma prova na justiça, mas além disso não há muito o que fazer, entendeu? E tem alguma região que vem mais casos pra você? A maioria dos meus processos são todos não, a maioria é da Zona Sul e do Central, porque, por exemplo, na área trabalhista, foi 2015, eu acho, que houve uma regionalização das causas. Por exemplo, você trabalhou na Zona Leste, o fórum competente para julgar a sua causa é aqui na Amador Bueno. Você trabalhou em Tatuapé, vai para o Fórum Trabalhista da Barra Funda. Você trabalhou na Zona Sul, é o fórum lá de Santo Amaro. Você trabalhou na Zona Norte, também é Barra Funda. E Zona Oeste. O centro, a Barra Funda concentrou os fóruns as causas que são da Zona Oeste, Zona Norte e a região central, que eles chamam Centro Expandido, né? Aqui vai do Tatuapé até o final aqui da Zona Norte, né? Mas a maioria dos meus processos são da Zona Sul e Centro. E com o surgimento da pandemia, como ficou o seu trabalho? Eu não saí da pandemia ainda. Nossa. Eu continuo trabalhando desde quando tivesse mesmo no início da pandemia. Eu vou no escritório quando tem algum cliente novo que é atendimento presencial, mas o pré-atendimento a gente faz de forma remota, marca com o cliente no escritório e vai até lá e atende. Mas fora isso, a gente trabalha de casa, né? Faz as audiências virtuais, dá para fazer de qualquer lugar que você estiver, que tem acesso à internet. Você gosta desse ou prefere presencialmente?
Olha, eu prefiro remotamente. Sério? É. É porque pode ficar mais tranquilo e à vontade em Então, por casa, né? exemplo, eu tenho algumas ações em Barueri. Lá, boa parte das audiências, o juiz marca na parte da manhã. Se ele marca, por exemplo, 9 horas da manhã, eu tenho que sair daqui estourando 6 horas. Então eu tenho que acordar 4h30, 5 horas da manhã e eu tenho problema de insônia, então eu acabo não dormindo. Se ele marca remotamente, eu já tenho aquela tranquilidade, é só ficar em sintonia com o cliente, perguntar se ele tem acesso. Se ele não tiver acesso, a gente marca ou no escritório ou na própria OAB do fórum aqui mais próximo. Mas nesse ponto aí facilitou bastante. Agora, tem casos que você tem que ser presencialmente. Porque você precisa olhar no olho do cliente, da testemunha, né? Para você estar dizendo a verdade ou não. E remotamente é meio complicado, né? Você não tem como fazer essa análise. Mas eu prefiro hoje remotamente. Né? Você só põe a parte de cima do terno e. Verdade. E Né? o que você recomenda para um aluno que quer cursar direito? Algum aluno que está assistindo a gente aqui da escola? Olha, estude. Estude. Não tem alternativa. O que acontece? Por exemplo, vocês aqui, vocês saem daqui agora, vocês vão gastar meia hora para chegar em casa, né? Toma um banho, almoça, vai ler um jornal, vai ver um jornal, ou na televisão ou na própria internet. Uma notícia de política e economia, que é muito importante, né? Ficar sempre a par das coisas, né? Que estão acontecendo. Isso, exatamente. Tirar um cochilo de 40 minutos, 2 horas da tarde, vocês levantam, faz a lição de casa. Não sei se vocês ainda têm lição de casa para fazer. Tem, né? Geralmente Que é tem. trabalho que tem que entregar no Trabalho, outro né? dia. Pronto. Faz o trabalho 1h30. Você faz o trabalho, revisa a matéria que vocês viram no dia e pega uma matéria que eu chamo de adiantar matéria. Na minha época eu chamava adiantar matéria. Você pegar a próxima matéria que o professor, por exemplo, de história vai dar, você adianta a matéria. Porque quando chegar no dia da aula, você já vai não estar totalmente sem saber, perdido, né? E isso faz uma diferença enorme. Se você fala, estude, não precisa estudar muito, não. Tira 1 hora que vocês ficam no TikTok vendo dancinha lá e pega para fazer isso. Vocês vão chegar no final do ano com. Pelo menos se você for ler um livro por, todo dia, 1 hora, vocês vão ler inúmeros livros. Né? Que, por exemplo, tem faculdades que, principalmente as públicas, elas exigem que vocês leiam um romance para fazer a prova de português, a prova de literatura. Né? Então, por exemplo, a USP, ela manda Dom Casmurro, não sei o quê, Primo Basílio, etc, etc. Se vocês fizerem isso, não tem como dar errado. Há um escritor canadense que ele fala o seguinte: com 10 mil horas de trabalho, vocês chegam no topo. 10 mil horas de esforço. Se vocês pegarem São quantas horas de aula por dia? Aqui na escola. Aqui a gente fica período 5. integral. Vocês vão pegar 5 horas, tá? 7, né? Se você pega. Vamos pegar as 4h30 normais, 5 horas normais, das 7 ao meio-dia. São 5 horas. Você pega mais 1h30 para você fazer a atividade de casa e mais 1h30 de que você vai estudar matérias que não são. Vocês não viram ainda. Então são 8 horas diárias. Com 3 anos aproximadamente, vocês fazendo isso todos os dias, vocês já chegaram nessas 10 mil horas que eles dizem que você chegaria. Você não precisa chegar no topo para ser bom, para dar certo. Né? Você pode ser um aluno mediano e que também você vai chegar lá. Não precisa ser um gênio também. Né? E hoje está tudo na palma da mão. Né? Eu falo o seguinte: essa geração de hoje, a geração de vocês, está perdendo muito tempo com TikTok, redes sociais. Saiam das redes sociais, pelo amor de Deus. Nosso futuro depende de vocês. Não vai ter emprego para todo mundo. Não vai ter emprego para todo mundo. Já não tem emprego para todo mundo. Então, se vocês pegarem apenas 1h30, além do que vocês já fazem, sai das redes sociais, sai TikTok, Instagram, Facebook. Pega 1h30 todo dia. Ou melhor, pega 1 hora à tarde, depois que vocês fizerem a atividade. À noite, na hora que vocês forem dormir, vá um pouquinho mais cedo para a cama e pega um romance e vai ler 20 minutos. Com um mês você lê um livro de... Com um mês vocês leem um livro de 130, 150 páginas. No final do ano vocês já estão craques, entendeu? Então, não tem muito segredo.
Não adianta talento sem esforço, né? Dizem que o sucesso é 10% inspiração e 90% transpiração. Eu não conheço nenhum gênio que não que se deu bem não se dedicando. Entendeu? Você ainda tem algum sonho ou objetivo que não alcançou? Que pretende ainda? Olha, o meu objetivo na vida era não passar fome. Era almoçar, jantar, tomar café da manhã, almoçar e jantar. Então eu não tinha grandes sonhos assim, não. Eu só queria ter um padrão de vida razoável, que eu pudesse proporcionar à minha família uma qualidade de vida boa, que eu não pudesse chegar na minha idade, na terceira idade, preocupado em estar arrumando emprego, né? E os sonhos de consumo que eu já consegui, eu tenho uma casa, né? Estou em construção, mas né? Eu tenho um carro, eu dei educação boa para minhas filhas, sempre estudaram em escolas particulares, né? E é isso. Não tenho grandes sonhos, não. Assim, O que Não você atinge costuma suas metas. fazer nos momentos livres? não entendi. O que você costuma fazer nos momentos livres? Nada de Olha, lazer. eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar. E faz os happy hour, que não tem como, né? Os happy hour. Jefferson é testemunha. Mas, assim, eu gosto muito de passear, assim, Você gosta de viajar? Viajar, Não quer sim. conhecer nenhum lugar? olha, o Brasil, o Nordeste eu conheço quase todo, o Sul eu conheço todo. Ah, é? Eu tenho vontade de conhecer parte do Norte. Do Nordeste eu não conheço Piauí e Maranhão. O resto eu conheço todo. Já Viajou viajou bastante. É. E tenho uma filha que mora fora, eu quero conhecer o Canadá. Nossa. Ah, isso é legal. É formada? Não, ela casou. A outra estuda aqui, a outra faz engenharia na Unicamp, né? Legal. Terminando daqui 2, 3 anos. Acho que é 2 anos, ela está indo pro 4º ano, são mais 2 anos, eu acho. Né? E eu pego o exemplo dela, que ela estudava, ela fazia tudo isso aí que eu te falei. Eu falei para vocês agora, né? Ela Para que seguia se seus possa- conselhos, então. É, ela chegava, estudava, porque ela acordava muito cedo, né? Ela estudava no Tatuapé, tinha que acordar 5 horas da manhã para pegar o ônibus 6h05, que era o horário que o ônibus passava, pegava o ônibus e chegava na faculdade, não, no colégio. Aí elas voltavam, chegavam a 1h30, almoçavam, dormiam, aí acordavam, só que a Beatriz, que é a mais velha, aí ela pegava, tipo assim, 6 horas e até 10 horas, 11 horas da noite, horário que ela ia dormir. Ela fazia isso todo dia, pelo menos de segunda a sexta. Nossa, Todo devia ser dia. bem Esforçada. cansativo também. Não precisa fazer isso porque, assim, dá pra você fazer de uma outra forma, né? Você estudar todo dia. Eu estudo de 1 hora todo dia. Não tem como dar errado. É. Não tem como dar errado, né? E como que você descreveria agora nessa escola em 3 palavras? Em 3 palavras, Ah, o que você achou? olha, achei a escola acolhedora, o projeto inovador e, como que eu posso dizer, visionário. Né? Espero que esse projeto passe para outras escolas, né? Que é um projeto muito bacana. Espero que vocês tragam outras pessoas aqui também que possam contribuir com esse projeto, que eles possam expandir também. Vocês levem adiante quando vocês saírem daqui. Vamos ver, né? Como você se vê daqui a 10 anos? Poxa, daqui a 10 anos? É. Olha, eu quero estar deitado numa rede. Tomando água de coco. Aqui em São Paulo mesmo? Não. São Paulo para mim já está fazendo parte quase do meu passado. Nossa, Estou esperando acontecer algumas coisas. Não vou abandonar São Paulo, né? mas Até aqui é os mais meus- um local de trabalho, né? Exato. pra você. Aí tem os meus processos aqui que não vão se findar tão já. Né? Vou continuar aqui em São Paulo, mas não tão presente como hoje. Como eu disse lá no início, lá a gente tem escritório lá na Bahia e eu vou continuar fazendo essa ponte. São Paulo, Bahia, Bahia, São Paulo. Só que eu vou fazer o processo inverso, né? Eu vou ficar residente lá e vindo esporadicamente até São Paulo para resolver o que não der para resolver por lá. Mas espero que dê certo, ainda é um projeto ainda, Vai dar né? certo. É isso. Bom, então a gente já chegou no final da nossa entrevista. A gente Mas queria- Ah, eu não falei nada ainda. Não comecei nem a falar ainda das relações de trabalho no feudalismo, no período colonial. Mas é brincadeira, ó. Foi muito bom estar aqui com vocês.
Obrigado, espero que vocês me convidem mais vezes para a gente falar de outros temas, Sim. né? Claro. E boa sorte para vocês. Obrigada. A gente muito quer bom. te agradecer por você ter vindo, tirar um momento do seu dia, conversar com a gente. A gente É. adorou falar com você. Obrigado, bom. obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Então, eu tô vindo direto do fórum pra cá. Nossa. Eu ia vir assim, igual o Gerson. Falei, poxa, mas eles não vão levar a sério que eu sou advogado. Eu vou pro fórum de terno, porque senão, né, não vão nem deixar eu entrar na escola. Mas normalmente, assim, eu não sou advogado assim, que anda sempre. Eu só uso terno, você já me conhece há um bom tempo, só quando não tem jeito. Né? Com audiência, essas coisas assim, eu tenho que falar com o juiz, hoje mesmo eu tinha que falar com o juiz, né? Sim. Mas Tem normalmente eu alguma ando, coisa que você quer eu falar? fico. Hã? Alguma coisa que você quer falar? De encerramento. Não. Olha, eu quero. Estudem bastante. O direito é uma área muito boa, se vocês não sabem o que vão fazer ainda, é uma área muito boa. Dá para vocês se realizarem financeiramente, né? Para não ficar o resto da vida na aba dos pais. É uma faculdade, não é uma faculdade difícil, tem que ler muito. Você tem que ler muito, tem que estar sempre se atualizando, né? Quando eu me formei, já houve trocentas, como diz no ditado, no linguajar popular, modificações na legislação, você tem que estar atualizado. Só para ter um exemplo, eu estudava ainda. Um colega lá da faculdade, ele foi fazer um TCC, e ele começou a fazer o estudo dessa matéria no início do ano. No final do ano, quando era para apresentar o TCC, essa lei tinha sido revogada e ele não se ateve a isso. Ele foi reprovado. Foi defender uma tese de uma lei que foi revogada. Que dó. E minha faculdade era anual. Não lembro se ele teve que fazer o ano inteiro. Nossa, perdeu um ano todo. Né? Então muda muito, porque assim, o direito ele acompanha a evolução da sociedade, né? Obviamente que não dá para você fazer uma lei para cada mudança de entendimento, mas ele evolui na mesma proporção que evolui a sociedade. Então você precisa ler muito, estar sempre atualizado. Tem umas revistas jurídicas que você pode se atualizar, elas chegam no seu e-mail de graça, você pode se associar, né? Mas é isso. É isso. Obrigada. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui. Espero vir aqui mais algumas vezes para a gente falar de outros temas. Sim. Tá bom? Mais uma vez, obrigada por você ter Nada. vindo. E foi isso. Não esqueçam de curtir, seguir no Instagram, @GenoCast, curtir e esperar os próximos episódios. Tchau. Tchau, tchau.